Sejam bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. O poder destruidor do pessimismo. Esse é o tema do vídeo que passamos a apresentar agora. Agradeço muito a vocês todos que têm se inscrito em meu canal, têm assistido os meus vídeos, têm feito os comentários também. E agradeço a Deus pela oportunidade sempre muito valiosa de levar para todos os lugares a mensagem consoladora da doutrina espírita. O planeta Terra, por suas características de atraso ético, moral, espiritual, carrega habitantes que estão intoxicados por um estado mental pessimista. Tal pessimismo se origina no hábito lamentável, tristemente, de lamentação, do acúmulo de mágoas e de queixas. A pessoa que habitualmente reclama, se queixa, vive insatisfeita, tem uma visão distorcida da realidade existencial, desconhecendo, como não poderia deixar de ser, o papel desempenhado pela vida espiritual em nossas reencarnações, que são intercaladas pelas necessárias passagens pela vida no corpo material. Em geral, esse tipo de pessoa se apresenta como uma vítima inocente de tudo quanto lhe acontece, porque não cogita nem de leve sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre evolução espiritual, sobre a influência que os espíritos exercem sobre nós, sendo espíritos bons ou espíritos menos bons. Tudo isso influencia muito em nossas vidas. E outras questões também que a doutrina espírita nos traz, nos apresenta, como causa para o pessimismo. Pessimismo não é algo que se adquire de uma vez só, de imediato. O pessimismo, ele vai se acumulando em nossa vida com o passar do tempo, com a nossa vivência, com a nossa convivência na sociedade. O planeta ainda é um planeta onde existem mais pensamentos negativos, mais desequilíbrios do que equilíbrio. Mas existem pensamentos equilibrados e existem, sim, bons espíritos encarnados. Não estamos perdidos. Não estamos desamparados, mas é necessário que uma boa parcela da população modifique o seu modo de pensar. É necessário que a gente aprenda a ignorar, ou melhor dizendo, o pessimista, ele ignora as fases positivas e as concessões que lhe são ofertadas pela vida. Ele vai adotar uma forma sempre de ingratidão, que vai acarretar consequências infelizes. Nos esquecemos das coisas boas que a vida nos apresenta e que são muitas. Mas a gente fica tão carregado, vibrando tanto no negativismo, que a gente não consegue enxergar isso. Os ideais de enobrecimento humano são torpedeados pelas pessoas alimentadas mentalmente de pessimismo, o qual se deriva da própria autopiedade. A pessoa se sente um coitadinho, desenvolve o chamado coitadismo. Ora, estamos vivendo dias de tempestade. Já há mais de 2 anos vivemos a pandemia, que está, aos poucos, sendo vencida por espíritos encarnados, trabalhando dioturnamente no desenvolvimento de mais e mais vacinas. E estamos vencendo essa guerra. Mas a pessoa só fica pensando, só fica vibrando naquilo que a doença pode lhe acarretar. Fica pensando que vai pegar a doença. Enfim, não consegue ver o brilho do sol, como costumam dizer os poetas em muitos momentos de suas canções ou daquilo que escrevem. Atormentam-se dessa forma os pessimistas e passam também a atormentar as criaturas desprevenidas, aumentando assim o número de deprimidos que acabam recorrendo às clínicas psiquiátricas, que estão
cada vez em número maior. Vão sempre em busca de solução para o que elas mesmas criaram por falta de vigilância. Porque as doenças somente surgem quando nós, espíritos, nos adoecemos. A causa da doença está sempre em nós, não fora de nós. Com o pessimismo e o hábito da crítica destrutiva, não há o favorecimento de estímulos à saúde. Não existe estímulos ao bem-estar psíquico, físico, mas sim um grande incentivo de valorização das doenças. Valoriza-se sempre a doença. E nós precisamos combater a doença que está instalada em nós por nossa própria culpa, por nosso pessimismo. O espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos ensina que a conduta pessimista constitui vício grave do espírito, comprometido com a própria consciência. Torna-se necessária, como se percebe, uma mudança radical no estilo de comportamento mental, um salto de um extremo ao outro, do pessimismo para o otimismo. Isso sempre usando o raciocínio. Não se faz essa mudança como num passe de mágica, porque mágica não existe. O mágico, ele é um manipulador da nossa visão. Ele não faz nenhuma mágica. Mas a mudança de pessimismo para otimismo não se faz de uma hora para outra. É preciso trabalhar de forma tenaz para que a gente faça essa mudança mental. A saúde física e mental, ela se constitui num estado natural da vida, o que parece o contrário no nosso mundo. Porque nós fomos criados por Deus para termos saúde física e mental. Mas nós, através das nossas ações, trazemos e angariamos como consequência a doença. Quando as enfermidades se alastram de forma impressionante e vão se mostrando como resultado de distúrbios morais que a alma invigilante e ignorante costuma gravar nas delicadas organizações celulares, exigindo imediata reparação para que a doença não chegue a um estado irreversível. É necessário que a gente combata o pensamento negativo que nos é transmitido dioturnamente através dos veículos de comunicação, lamentavelmente, através mesmo das redes sociais, dessa ferramenta extraordinária que é a internet. Precisamos estar vigilantes, porque sem a higienização da mente, esse distúrbio propicia a instalação das doenças, da origem das mais variadas doenças. Somente através da harmonização geral do nosso campo energético iremos desfrutar de uma vida saudável. Mas é necessário que a gente faça isso. Outros podem nos ajudar, mas a mudança mesmo, ela parte de nós. Sem isto, a flora e a fauna microbiana se instalam e proliferam, por encontrarem campo propício, ideal para suas operações destruidoras, as quais levam à produção, de forma natural, claro, nesse caso, de degenerações celulares. Os degraus evolutivos são granjeados pelo esforço despendido na ação do bem, o que faz com que o ser reconheça o seu alto valor, que atinja outros patamares evolutivos e alcance, por fim, as bênçãos da evolução. Nós somos seres inteligentes, seres capazes de raciocinar, de refletir. Mas, se quisermos complicar ainda mais o quadro de realizações enobrecedoras, se nós quisermos realmente ampliar o quadro de realizações enobrecedoras,
Comecemos por deixar de queixar e reclamar de tudo e de todos. Porque o pessimismo, ele é um tóxico letal de nossas nobres realizações e vai assumir o papel de carrasco de nossos anseios superiores, vitimando-nos sem piedade. Valiosos são os recursos em disponibilidade para o triunfo: o otimismo, a alegria de viver, o bom humor, a simpatia, a confiança em Deus, a confiança na providência divina e também na espiritualidade superior, que sempre nos ajuda, nos intui para que nós tomemos o caminho que seja o correto. Com esses trunfos morando em nosso mundo interior, haveremos de nos libertar dos perversos pensamentos pessimistas, os quais precisam e devem ser abandonados em favor da autorrealização e da autorreforma moral. Aqui estamos, amigos e amigas, para vivermos com alegria, para nos educarmos, para reconhecermos o quanto a vida é boa, desde que a gente trabalhe no sentido de torná-la boa, porque Deus nos oferece todos os motivos para isso. Deus nos oferece as oportunidades para que nós encontremos alegrias, a alegria de viver. Por isso que nos preocupemos muito com o título desse vídeo: o poder destruidor do pessimismo. E deixemos de ser pessimistas, nos esforcemos para isso. E usemos o poder transformador da vida, que é o de confiar em Deus, de trabalhar de forma diária, de forma a nos tornar cada dia mais espíritos melhores. Pensemos nisso, reflitamos sobre esse texto e vivamos melhores. Fiquem bem, fiquem em paz.